o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, gratidão por mais essa oportunidade de estudo e trabalho na seara de Jesus. Vamos iniciar elevando o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Irmão, te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos reunidos em Teu nome, para nos debruçarmos sobre mais uma lição do Teu Evangelho. Ampara-nos, Senhor, e se conosco no decorrer de toda a nossa reunião. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, mais especificamente o item 7, cujo título é Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. Vejamos então que o nosso querido codificador Allan Kardec tem a nos colocar sobre esse assunto tão importante de refletirmos sobre ele. E ele inicia dizendo: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Então, Kardec ele inicia aqui nos mostrando que não faz sentido levarmos ao pé da letra determinados ensinamentos de Jesus, alguns dos quais aparecem aqui em itens anteriores do Evangelho, como, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e por aí vai. Então, muitas vezes, acaba sendo interpretado ao pé da letra e acaba se vendo a riqueza de uma forma extremamente negativa, pejorativa, como se ela por si só fosse um instrumento de perdição da pessoa. Como se o fato de alguém possuir determinadas riquezas, isso fosse um empecilho para o seu processo evolutivo, como se isso impedisse que ali houvesse um espírito num certo grau evolutivo. E é para isso que Kardec nos chama atenção, nos mostrando que não é bem assim. Que ele até deixa claro que a riqueza, ela acaba sendo muitas vezes uma prova mais difícil do que a da pobreza, porque a riqueza, ela traz uma série de facilidades. E aí a gente lembra daquele ensinamento de Jesus sobre a porta larga, que conduz à perdição, e a porta estreita, que é a porta da vida. Ou seja, muitas vezes, no estágio evolutivo em que nos encontramos, espíritos ainda imperfeitos,
nós ainda temos dificuldade de lidar com essas facilidades e muitas vezes acabamos nos perdendo em meio a elas. Muitas vezes a riqueza acaba alimentando em nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa sensualidade. Mas não é a riqueza que produz essas coisas em nós, ela apenas alimenta aquilo que já existe de negativo. Então, é preciso realmente se estar vigilante, uma vez detendo em mãos determinados bens, né, posses, riquezas. E Kardec prossegue: produz tal vertigem, falando ainda da riqueza, produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então, Kardec ainda mostra uma outra possível consequência da questão da riqueza, principalmente quando não se está vigilante, de que muitas vezes ela acaba provocando uma ilusão na pessoa e uma como que cegueira, alimentando a ambição, e a pessoa, muitas vezes, fica tão deslumbrada com a riqueza, principalmente, né, como ele coloca, quando ela vem de uma situação de pobreza e se torna rico, né, e entra numa situação de prosperidade material, muitas vezes acaba se deixando deslumbrar por aquela nova vida, de luxo, de facilidades, de regalias. E com isso, infelizmente, muitas vezes acaba se esquecendo da sua origem pobre, acaba se esquecendo daquilo que passou antes e, consequentemente, acaba muitas vezes se esquecendo e se tornando cego para aqueles que continuam na pobreza, para aquelas pessoas necessitadas que precisam de ajuda. Então, é preciso se tomar esse cuidado. Agora, como Kardec coloca, não é porque a riqueza é uma prova difícil que ela seja uma prova impossível de ser passado por ela de uma forma digna, aproveitando realmente essa oportunidade, como ele diz, né, como um meio de salvação, ou seja, como um instrumento de progresso, que deve ser, né? Sabendo utilizá-la. Tudo é a questão do uso, porque, como foi falado mais acima, anteriormente, se Deus nos concede a riqueza, tem um propósito, uma utilidade providencial. É a providência divina agindo, para que nós possamos utilizar bem aquilo. De que forma? Procurando auxiliar aqueles que necessitam. Porque Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. Então, nós somos instrumentos, muitas vezes, da providência divina. E aqueles que possuem riquezas devem se utilizar nesse sentido. Então, a questão aí não é da posse da riqueza, mas do bom uso, né, que se faça dela, tomando cuidado com o abuso. E aí ele até cita o exemplo, né, mostrando que a diferença, muitas vezes, entre um medicamento, um remédio e um veneno, muitas vezes está na dose aplicada. Então, a questão do abuso em vez do uso, é isso que precisamos tomar cuidado. E aí, no parágrafo seguinte, nós temos:
Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, referindo-se à passagem do diálogo de Jesus e o moço rico, que também já apareceu aqui mais para o início deste capítulo. Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, mais uma vez, não podemos levar ao pé da letra essa outra passagem de Jesus com o moço rico, assim como tantas outras, achando que Jesus estava pregando a questão do voto de pobreza, de que para seguir Jesus nós precisamos nos livrar e deixar de lado todos os bens materiais que possuímos, ficando apenas, por exemplo, com a roupa do corpo. O que Jesus ele nos alerta é sobre o problema do apego aos bens materiais. Aí é que está o problema. Isso é que vai atravancar o processo evolutivo de cada um de nós, enquanto espíritos imortais que somos. Não podemos jamais nos esquecer disso. O Espiritismo nos esclarece muito isso. Somos espíritos. A nossa essência é espiritual. Então, os nossos verdadeiros bens são os bens espirituais, os valores morais. Esses são os tesouros que nós temos que lutar muito por conquistar. Mas é claro que isso não impede a pessoa de possuir bens materiais como consequência do seu trabalho digno, honesto, do seu esforço, enfim. Ou por meio de uma herança. Só que o cuidado de não se apegar, de não ficar preso àquilo, de não se tornar escravo desses bens. E, como falamos anteriormente, é também a questão de saber fazer uma boa utilização desses bens. Não de forma egoística, apenas em nosso próprio benefício, ou no máximo de nossos familiares, mas daqueles que necessitam, de todos aqueles que necessitam, que a gente tiver a oportunidade de ajudar, de auxiliar. Seguindo aqui no Evangelho, temos mais um parágrafo. O que Jesus lhe propunha, ainda falando em relação ao jovem rico, o mancebo rico, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, Jesus colocou ali o jovem rico numa situação de teste, colocou-o à prova, até para que ele mesmo refletisse e conseguisse perceber o quanto ele ainda estava apegado aos bens materiais. Porque ele argumenta para Jesus
que ele procurava seguir os mandamentos, seguir lá todos os preceitos religiosos, mas havia esse aspecto ainda a ser trabalhado melhor da relação com as coisas materiais. E com isso, Jesus acaba mostrando que aquele jovem, ele podia ter várias virtudes, mas ainda não tinha conseguido exercer a verdadeira caridade, da abnegação, de renunciar a interesses próprios, pessoais, em benefício do próximo. E é interessante em relação a essa passagem, né, de Jesus com o jovem rico, que o jovem ele se recusa, né, a deixar os bens, seus bens, porque ele sabia que ele tinha muitos bens materiais. Então, na cabeça dele, de repente, ele pensou que tinha muita coisa a perder. E, ao que consta, naquele mesmo dia, mais tarde, ao participar de uma corrida de bigas, o jovem viria a desencarnar. Então, isso dá o que pensarmos, o que refletirmos, das oportunidades que muitas vezes nos surgem de reflexão, de mudança de pensamentos, sentimentos, atitudes, e que muitas vezes, infelizmente, ainda desperdiçamos. E Kardec, no final desse parágrafo, ele nos lembra daquele que é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Mostrando a caridade como fundamental para que possamos evoluir. E aí nós nos lembramos da questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos superiores nos esclarecem. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias dos outros, perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão, né? O chamado popularmente o BIP da caridade, que devemos ter como meta para nós, como bússola, como orientação das nossas atitudes diárias. Prosseguindo no Evangelho, Kardec ainda coloca: a consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Então, mais uma vez, Kardec nos alertando de que não devemos interpretar essas e outras passagens do Evangelho de Jesus, outras lições de Jesus, ao pé da letra, porque não faria sentido, seria um contrassenso, seria ilógico. E, felizmente, a proposta do Espiritismo é de fé raciocinada. Então, não podemos ver a riqueza como algo negativo, como algo que vai prejudicar a nossa felicidade, o nosso progresso, a nossa evolução. E muito menos o trabalho, que muitas vezes é o meio
através do qual, de forma digna e honesta, as pessoas conseguem adquirir determinados bens materiais. Porque senão teríamos que voltar à vida lá do homem primitivo. E nós estamos sujeitos à lei do progresso, que é uma lei divina. Faz parte. No penúltimo parágrafo, Kardec ainda nos diz: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então, Kardec, mais uma vez, nos mostrando que não é a riqueza por si só que vai gerar consequências nocivas, negativas, prejudiciais às pessoas, ao seu crescimento, à sua melhoria, mas sim à pessoa em si, ao indivíduo, ao espírito, nos que, através do seu livre-arbítrio, muitas vezes abusa daquela riqueza, não sabe bem utilizar os bens materiais de que dispõe. E isso pode acontecer com qualquer outra faculdade, dom, recurso que recebamos da providência divina. Não é só em relação à riqueza. Mas precisamos refletir sobre o uso que fazemos da nossa inteligência, dos nossos conhecimentos, sobretudo o conhecimento espírita, do nosso tempo e de tantos outros recursos que Deus nos oferece. E essa dificuldade de lidar com as coisas materiais tem a ver, como ele lembra também, com o próprio estágio evolutivo nosso, espíritos ainda imperfeitos, e do mundo em que vivemos, né? Ainda um mundo de provas e expiações. Só que Kardec lembra que o objetivo de Deus conceder a alguém riqueza é para fazer o bem, para que dali gere benefício não só para a própria pessoa, que seria o egoísmo, mas para outras pessoas também. E com isso, a riqueza ela se torna um instrumento precioso de progresso. Progresso intelectual, mas também muitas vezes de progresso moral. Porque a pessoa tem a oportunidade de desenvolver nela o sentimento de bondade, de amor ao próximo, de fraternidade, de solidariedade, de caridade. E aí partimos para o último parágrafo, que nos diz o seguinte: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade,
A fim de mais as facilitar, cumpre sejam desobstruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Então, nós vemos aqui a visão prospectiva futurista de Kardec. Lá no século XIX, já nos mostrando a importância das relações internacionais e do progresso, do aprimoramento dos meios de comunicação, favorecendo essa maior integração entre os países. E nós temos hoje em dia essa integração, nós temos hoje em dia o processo de globalização da economia, da política mundial, e os meios de comunicação, sobretudo o advento da internet, ajudando muito nesse processo. E esse trecho, quando ele fala da questão do alimentar a população, de aumentar os meios de produção, isso nos dá o que refletir, porque muitas vezes nós vamos encontrar em países que têm um meio de produção grande e que produzem muitos alimentos, inclusive exportam para outros países, mas que nós vamos encontrar nesses países muitas vezes pessoas em situação de miséria, tá? De miséria mesmo, passando fome. E no próprio Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, né, os espíritos superiores esclarecendo a Kardec que numa sociedade que vive segundo as leis, os ensinamentos, as lições do Cristo, ninguém deve morrer de fome, ninguém deve passar por essa situação. Porque pobreza é uma coisa, mas a miséria, aquela miséria cruel, mas é outra coisa. Aquela desigualdade social enorme que cria um abismo entre as classes sociais, isso tudo precisa ser revisto. O fato de poucos deterem muito e muitos terem muito pouco, muitas vezes nada. Então, precisamos nos conscientizar de que quando possuímos bens materiais, nós somos usufrutuários desses bens, é um empréstimo de Deus e que nos caberá prestarmos contas. Então, precisamos colocar, sim, à disposição do nosso próximo, da forma como for possível, de auxiliar aqueles que necessitam. E Kardec termina o parágrafo e esse item do Evangelho dizendo o seguinte: para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, Kardec ele termina deixando claro de que a riqueza ela pode, deve sim ser uma ferramenta de progresso, progresso material,
progresso científico, cultural, intelectual, moral. Porque graças a ela nós podemos ter investimentos justamente em pesquisas científicas, investimentos em projetos sociais, investimentos na educação, na saúde, enfim, e em tantas outras coisas que são importantes. Que nós saiamos daqui, então, hoje com uma visão diferente da riqueza. Não como algo nocivo, mas algo que pode ser e deve ser muito benéfico quando bem utilizado. Nós agradecemos a presença de todos e, nesse momento, só nos resta agradecermos a Jesus por esses momentos. Jesus querido, Divino Pastor de nossas almas, graças te damos, Senhor, por esses esclarecimentos que obtemos através do Evangelho, estudado à luz do Espiritismo, e que nós possamos, Senhor, transformar esses conhecimentos, essas informações, em atitudes em nosso dia a dia, atitudes genuinamente cristãs. Abençoe e ampare, Senhor, todos aqueles que necessitam, sobretudo aqueles que passam pela prova da riqueza, para que tenham sabedoria e bondade em seus corações, e aqueles que passam pela prova da pobreza, para que tenham resignação, fé, ânimo e coragem. Sê conosco, Senhor, agora e a cada passo de nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!